Agora as coisas vão começar a ficar interessantes. A gente vai começar a ver os atributos ou propriedades do HTML e das suas tags. Atributo e propriedade significa a mesma coisa. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro. Eu vou usar atributos aqui porque em inglês vai estar escrito attributes nas páginas que tem as referências do HTML e vai ficar mais fácil de você lembrar. A gente vai falar das mídias também porque a gente vai usar o IMG, que é uma tag de imagem, como exemplo. Até o momento a gente viu essa forma de escrever o HTML. Você abre a tag, você fecha e coloca qual que é o nome dela e o conteúdo dentro. Mas os atributos, eles definem informações sobre aquela tag. Eu vou dar, como eu gosto de usar analogias, eu vou dar a analogia do carro aqui. O carro ele tem uma cor, vermelho, ele tem um motor 1.0, ele tem uma marca VW. Então isso aqui é o atributo e esse é o valor desse atributo, cor, vermelho. E uma imagem no HTML, como que vai ser? O que que ela precisa ter? Ela precisa de um caminho, endereço do arquivo, JPG e PNG. Ela precisa de uma largura e de uma altura, pelo menos, né? E é assim que a gente vai escrever o HTML com propriedades a partir de agora. Fica um pouco confuso a primeira vez que você está vendo isso, mas com o tempo você vai se acostumar com o visual disso aqui. E aí vai ficar uma coisa muito automática, muito simples na sua cabeça, com o tempo e com a prática. A gente vai continuar abrindo a tag com o símbolo de menor, vai digitar o nome dela, vai dar um espaço, vai colocar o nome do atributo, vai colocar um igual, abre aspas, o valor do atributo, o conteúdo que pertence a esse atributo aqui, fecha aspas, fecha a tag. Então, propriedade igual, aspas, valor da propriedade, fecha aspas. Aqui eu já usei o exemplo do SRC, né? Mas pode ser qualquer coisa. No exemplo do carro, a gente teria abre a tag HTML carro, espaço, cor, igual, aspas, vermelho, fecha aspas. Se a gente fosse colocar todas as três propriedades na mesma tag, ficaria desse jeito. Carro, cor igual vermelho, motor igual 1.0, marca igual VW. E aí você vai separando por espaço todas elas. Se você errar, não vai funcionar, daí você volta no código e vê o que faltou aqui. Se você deu um espaço a mais, se você não colocou uma aspa. E o próprio VS Code vai te falar quando tiver alguma coisa errada. E como saber os atributos que uma tag aceita? E eu falo aceita porque tem tags que possuem atributos que não existem em outras tags. Não faz sentido você colocar um src de source, de origem, para você referenciar um arquivo numa tag de parágrafo. E da mesma forma, o inverso. Uma tag de imagem não faz sentido você falar sobre coisas que têm a ver com texto. Então, a gente tem aqui 3 sites para usar como referência para descobrir esses atributos e descobrir até as tags que existem. Então, tem as tags por ordem alfabética. Esse aqui é para quando você já sabe a tag que você quer usar. Ele vai estar aqui na lista, numa tabela enorme, e eu posso pesquisar aqui, IMG. Quando eu abrir o link dessa tag, aqui embaixo vai ter uma tabela com os atributos que essa tag pode receber e qual o tipo do valor. Então, se eu colocar aqui src, eu tenho que colocar uma URL, um link. Se eu colocar alt, eu tenho que colocar um texto, pode ser qualquer coisa. Se eu colocar um texto qualquer dentro de src, não vai funcionar, tem que ser uma URL, e tem que ser uma URL que signifique ou aponte para uma imagem. Não adianta também colocar qualquer coisa aqui. Se eu colocar google.com aqui dentro, não vai virar uma imagem, porque src vai esperar que seja uma imagem. Aqui a gente tem tags por categoria, então mais ou menos o que eu fiz na outra aula, que a gente coloca tags de estrutura, tags de texto. Aqui ele vai fazer a separação dele do jeito que eles acharam que deve. Então tem HTML básico com algumas delas, tem formatação, tem formulários input, frames e por aí vai. O último link aqui, ele tem algumas outras formas de olhar também no site da Mozilla. Então, por exemplo, aqui tem Content Categories, que vai também separar o HTML nas categorias que eles acham que deve. Então, tem Flow Content, Sectioning Content, eu não sei nem como é que é, esse verbo aqui, sectioning. Porque seção, não sei se existe isso. Tem como você colocar isso num verbo. Mas aqui vai ter uma lista também interessante. E aí a gente tem também o Global Attributes, que são os atributos que pertencem a todos os HTMLs ao mesmo tempo. Todos os HTMLs não, né? Todas as tags ao mesmo tempo. Que tá nessa lista aqui. Enfim, tem várias aqui para cada atributo e ele te fala o que você pode passar. Também você pode usar a funcionalidade de traduzir aqui do próprio Chrome, caso você não consiga
ler em inglês, mas você vai ter que se acostumar, porque programação é em inglês. Tudo vai ser em inglês, então essas ferramentas de tradução vão ser muito importantes. Então vamos para o código. Eu já deixei aqui pronto um HTML numa pasta nova, chamada 02-atributos. Tá verde, porque eu iniciei um repositório Git aqui, você não precisa entender isso, o seu não vai ficar verde provavelmente, e também não precisa ficar. Eu escrevi esse HTML com um H1, como a gente já tinha feito antes, e vou dar o Go Live aqui para abrir no meu navegador, jogar aqui do lado, e agora a gente começa a escrever a tag IMG. Eu vou colocar aqui o símbolo de menor, IMG, e vou colocar o símbolo de maior. Quando eu fiz isso, você percebe que o VS Code não fechou a tag para mim, porque IMG é uma das tags exceções que não precisa fechar. O conteúdo dela está dentro dela mesmo. Se eu atualizar aqui a página, você vai ver que não acontece nada. E se eu for no inspecionar e abrir o body, a imagem está aqui. Só que ela é uma imagem que não existe, porque não tem imagem dentro dela. Então ele até mostra ali no cantinho, aqui mais ou menos aqui onde está meu mouse, 0, 0. Ele não tem conteúdo, tá 0 pixels por 0 pixels. Então o que a gente vai começar a fazer é adicionar o atributo src, que é onde a gente aponta a imagem, então eu vou dar um espaço, src, igual. E agora o VS Code já colocou as duas aspas para mim, ele já preencheu automaticamente. E se não preencher no seu caso, você coloca as duas aspas. Esse src vai ser a URL, ou o link, ou o endereço para a imagem. Se eu colocar aqui www.google.com, ele vai mostrar um ícone de imagem quebrada, ele não vai conseguir interpretar o que é google.com. Como eu falei antes, não é uma imagem. Então, tem esse site aqui chamado Pexels, que os fotógrafos postam suas fotos para você usar de forma gratuita. E aí eu vou baixar essa imagem aqui, que eu já deixei aqui aberta, e vou colocar dentro da minha pasta, lá da pasta 2. Então eu vou deixar aqui esse nome mesmo, vou salvar. E agora aqui no meu VS Code, dentro da pasta 02 atributos, eu tenho a imagem aqui. Essa imagem tem um nome, esse nome não está muito legal. Ele está bem grande, tem número. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear ou apertar F2 e vou colocar aqui. Nem sei o que é isso. Ópera de Arame Curitiba. Será que é isso? Vou botar aqui. Ópera Curitiba. Eu não posso mudar o final. O final tem que ser .jpg, que é o arquivo de imagem que veio lá do nosso site. Eu posso mudar o que vem antes do ponto. Agora, dentro do meu HTML, tendo esse arquivo na pasta, eu vou fazer algumas versões aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou duplicar essa imagem algumas vezes e vamos ver. Eu vou colocar aqui ópera direto curitiba.jpg. Eu vou colocar barra ópera curitiba.jpg. E aí eu vou colocar também, se eu clicar com o botão direito aqui no arquivo, eu posso copiar o caminho até esse arquivo. Então eu vou copiar ele e vou colar aqui. Agora ele me deu desde o meu drive, que é o drive D, a pasta Orbit, curso HTML, projetos. E ele já está atualizando aqui pra gente. E eu acho que eu vou manter só esses 3 mesmo, não preciso de 4. Vamos ver o que aconteceu aqui no site. A imagem é muito grande. Então, para eu conseguir ver ela melhor, eu já vou adicionar mais uma propriedade aqui em todas elas. E aí eu já vou ensinar um atalho que não precisa decorar, mas ele é bem interessante. Se você segurar o Alt, você cria novos cursores, ó, onde você clicou. Então eu posso colocar um cursor ali e um cursor aqui. Eu tenho os 3 ao mesmo tempo. Então tudo que eu começar a digitar vai aparecer nas 3 linhas. Eu vou colocar aqui width, que é a largura, é igual a 300. E aí fica 300 pixels. Daí eu vou usar a setinha para o lado, porque se eu clicar fora, ele perde os cursores, tá vendo? Então, na verdade, eu vou usar a seta para o lado para ir para fora das minhas aspas e não escrever dentro, porque dentro seria o valor do width. Vou dar mais um espaço e vou escrever height, que é o tamanho, a altura dela. E o height dela vai ser 200 pixels. Agora eu vou dar um Ctrl S e ela já diminuiu de tamanho aqui. Não ficou legal, ela está distorcida, obviamente, porque a imagem ela é na vertical. Então, para ela ficar um pouquinho melhor, talvez eu tenha que inverter isso aqui.
Então aqui ficaria 200 e aqui sim ficaria 300. Aí ela fica um pouquinho melhor, mas ainda está distorcida, porque ela não está na proporção original dela. Mas tudo bem, para efeito de teste, é isso. Agora, olha o que aconteceu. Eu tenho uma imagem que fala operacuritiba.jpg, sem essa barra aqui na frente, e ela carregou aqui. A minha segunda imagem, que eu coloquei barra Opera Curitiba, ela não carregou. Ela deu errado. E a minha terceira, que eu coloquei o caminho inteiro, desde do D, também não carregou. Isso acontece porque o navegador ele vai interpretar caminhos do seu Windows ou do seu Mac de forma diferente, dependendo de como você começa a escrever o caminho. E isso é importante para todas as vezes que você vai usar arquivos, e por isso que a gente não coloca espaço, porque se a gente colocasse um espaço aqui na pasta já ia dificultar mais ainda para encontrar essa pasta. E aí eu vou inspecionar isso aqui para mostrar o que o navegador está interpretando. Bom, aqui o IMG Opera Curitiba, ele está interpretando, e aí eu posso abrir aqui numa nova aba para ver isso, clicando aqui na parte azul, né, dessa imagem. Ele está interpretando que dentro do meu servidor local, dentro de 02 atributos, tem um arquivo chamado operacuritiba.jpg. E de fato tem. Dentro do meu servidor local, que seria a primeira pasta projetos, dentro da pasta 2 atributos, eu tenho um arquivo chamado Opera Curitiba. Então deu certo, por isso que a imagem carregou. Agora vamos ver o que ele tentou interpretar aqui, nessa segunda imagem que não carregou. Então eu vou clicar com o botão direito na parte azul, abrir numa nova tag, numa nova tab, né, que seria uma nova aba. E o navegador está tentando interpretar que dentro do meu servidor, da minha pasta local, que seria a pasta projetos, existe uma imagem chamada Opera Curitiba. E não existe. Ela não está, né, na parte principal aqui da página projetos. Deixa eu botar de uma outra forma aqui para a gente ver melhor. Isso é muito importante entender. Olha só. A gente tem operacuritiba.jpg dentro dessa pasta, mas dentro da pasta projetos, que é onde está o servidor, não tem. Então ele não vai conseguir encontrar e ele não conseguiu encontrar. E a terceira, pior ainda. Se eu abrir isso aqui, ele vai tentar encontrar dentro da pasta 02 atributos isso aqui. E isso aqui não existe, é um erro. Então, por isso que essas duas imagens não carregaram. Como a gente faria para corrigir isso? Primeiro, é entender qual a diferença de usar a barra e não usar a barra. Só que para isso acho que dá um novo vídeo. É só entender que se não funcionar, é porque a imagem está no lugar errado. Se essa imagem estivesse aqui fora, agora inverteu a situação. Essa daqui não funcionou e essa daqui funcionou. Porque a que está na barra, ele vai tentar encontrar na origem. Na origem do servidor. E se eu tiver sem a barra, ele vai tentar encontrar na própria pasta que eu estou naquele momento. Então, se eu jogo ela para cá, ela funciona aqui em cima. Isso é importante, mas é um pouco confuso no começo. De novo, você vai se acostumar com isso com o tempo. Eu fiz um corte aqui para colocar os arquivos de música e de vídeo na nossa pasta. Então, aqui dentro da pasta 02 atributos, eu tenho música.mp3 e vídeo.mp4 para a gente colocar no nosso HTML e testar. Eu vou arrumar essa proporção aqui, diminuir essa imagem para ela ocupar menos espaço. E 200 pixels não é isso aqui é muito mais, é porque o meu zoom está enorme. Então, para arrumar a proporção, a gente só define um dos parâmetros aqui de tamanho, né? Ou a largura ou a altura. Então, eu quero que ela tenha 100 pixels de largura e ele já ajeita pra gente a altura do jeito que precisa para manter a proporção e ficar bonito. Eu vou agora colocar uma tag de áudio para a gente colocar aquele arquivo .mp3. Então, para isso, eu vou abrir aqui minha referência, pesquisar por áudio. E aí aqui tem uma peculiaridade. A tag áudio, ela abre e fecha, obrigatoriamente, e ela pode ou não receber várias sources aqui dentro. Cada uma dessas vai representar um arquivo, porque você pode ter o mesmo arquivo, ou seja, a mesma música, com tipos diferentes. Então, esse OGG talvez tenha mais qualidade, só que ele não é aceito em todos os dispositivos, em todos os, sei lá, celulares ou navegadores. Então, você coloca uma segunda linha de arquivo, e ele vai realmente tentar reproduzir essa. Se ele não conseguir, ele tenta reproduzir essa.
Se ele não conseguir nenhuma, ele coloca um texto falando que o navegador da pessoa não suporta esse tipo de tag de áudio, porque ele não conseguiu ler nenhum dos arquivos. E a gente não precisa usar isso aqui, se a gente não quiser. E aqui tem os atributos. Os atributos são um pouco diferentes das imagens, mas também tem o SRC, que é onde a gente vai colocar o caminho até o meu áudio, até o meu arquivo MP3. Então vamos lá, eu vou colocar áudio, fechar. Então ele fechou para mim. Eu não preciso de conteúdo aqui dentro, porque eu posso colocar o SRC dentro da própria tag áudio. Vou dar um espaço aqui, SRC igual. Ele já colocou as aspas para mim. E agora, quando eu começar a digitar M, ele já vai me falar aqui tudo que tem M na minha pasta. Então eu vou usar esse música.mp3 aqui e ele te ajuda para você não errar. Agora, se eu salvar esse cara e vier aqui no meu servidor, ele não vai ter nada renderizado, porque para o áudio eu preciso definir que ele tem que ter controles. Então eu vou colocar aqui controls. E também vou colocar muted, porque eu não quero que ele comece a tocar no volume máximo aqui e me dê um susto. Quando eu salvar esse cara, ele vai estar aqui. O arquivo de som com controle de play, de mute, de download, de velocidade, de tempo. E ele habilitou essa renderização por causa desse atributo controls. Esse atributo ele já é uma nova forma de implementar um atributo e um valor que você vai entender agora para quando a gente precisa ligar ou desligar alguma coisa. Na computação, quando uma coisa ou está ligada ou está desligada, é true ou false, verdadeiro ou falso. Então, quando você quer dizer que uma coisa é verdadeira, você não precisa dizer que é verdadeira de forma explícita. Você pode só colocar aqui o nome da propriedade e o navegador vai interpretar que é verdadeiro. A mesma coisa aconteceria se eu digitasse true aqui. É igual, é a mesma ideia. Só que fica poluído. Então é mais fácil você só omitir essa informação aqui e ele já vai considerar como verdadeiro para você. A não ser que eu quisesse realmente mudar para falso, eu digitaria aqui falso. Só que falso já é o padrão. Então aqui, ó, o default value, o valor padrão é falso. Então se eu não colocar muted, ele já veio aqui habilitado, ó. Quando eu der play, ele vai pegar o volume máximo aqui para mim. E se eu coloco muted, aí ele colocou aqui sem volume. Bom, eu vou fazer a mesma coisa para o vídeo. Então, eu vou pesquisar aqui na minha lista de tags vídeo. E agora eu vou usar essa source aqui. A gente só tem uma, mas não tem problema, dá para ser só uma, para a gente ver o que vai acontecer. A gente tem mais ou menos as mesmas propriedades. Tem o SRC. Aqui tem uma mais chamada poster, por exemplo, que é para você colocar thumbnail igual no YouTube. E vamos lá, vou colocar aqui vídeo, fecha tag. Aí eu vou dar um enter, vou colocar mais uma tag chamada source, igual está no exemplo aqui. E aqui dentro dessa source eu vou colocar src e vou colocar vídeo.mp4, que é o arquivo que eu coloquei lá na pasta, certo? Vídeo.mp4. Aqui eu substituí o meu símbolo, então isso aqui pode acontecer com você também. Você está digitando alguma coisa, você sem querer passou por cima de alguma coisa importante do HTML, que seria o símbolo para fechar a abertura da tag. E aí ele vai ficar vermelho, ele vai falar que está com problema. E quando você salvar, ele vai tentar corrigir, como eu já mostrei antes. E se não der para corrigir, porque realmente ficou muito ruim, ele não vai carregar. Aqui ele conseguiu, ele está conseguindo. Eu estou piorando a situação, mas o navegador é inteligente. Então, vamos lá. Deixa eu jogar o vídeo para baixo. E temos aqui a source. Você vê que a source não precisa fechar. E se eu não colocar type, ele também vai conseguir interpretar automaticamente, porque MP4 é um tipo conhecido, não precisa desse tipo aqui. E aí eu vou colocar aqui no final um seu navegador não suporta vídeos MP4. E eu vou exemplificar isso colocando aqui um erro. Então, ele não conseguiu encontrar, ele vai ficar vazio. Na verdade, ele nem colocou aqui a mensagem. Tá, podia colocar, né? Ele só coloca, então, aparentemente, se realmente não encontrar o tipo do arquivo. Sei lá. Aparentemente a mensagem está inútil aqui no Chrome. Bom, eu coloquei o vídeo, ele carregou, só que ele carregou gigante, porque o meu vídeo ele tem 1920 pixels de largura. Então eu posso usar as mesmas propriedades da imagem aqui para definir o tamanho. Então eu vou colocar aqui dentro de vídeo, e não do source, um espaço, e vou colocar o width 200. E agora ele colocou 200 pixels de largura, e ele colocou a altura proporcional aos 200 pixels. E
como eu não coloquei aqui aquele controls nem muted nem nada, ele não tem controle nenhum, tá vendo? Eu passo o mouse aqui, não tem nada aparecendo. Ele só colocou a imagem que é o primeiro frame do vídeo, frame do vídeo, enfim, é isso. Se eu colocar aqui controls, aí sim. Agora ele colocou para mim o botão de play, o de volume, tela cheia, igual o que acontece aqui no áudio, só que com algumas coisas a mais. Se eu colocar aqui muted, esse ícone aqui vai mudar, ele não vai estar mais no volume máximo, ele vai estar agora no mínimo. Mesma ideia. As propriedades do vídeo, você vai colocar dentro da tag vídeo. As propriedades do conteúdo do arquivo, você vai colocar dentro de source. Ao contrário daqui de cima, que a gente fez tudo na mesma linha, porque eu não teria mais de uma source. Então, esse caso aqui, daria para colocar aqui também. Se eu colocar para cá e tirar essa source daqui, deu na mesma, né? E dessa forma a gente consegue ir se acostumando, né? Faz isso aqui, coloca na sua tela, escreve, deixa num cantinho, escreve isso aqui para ver se você não vai cometer nenhum erro de digitação, de não fechar alguma coisa, apagar alguma coisa e ver também como é que o navegador se comporta, porque às vezes ele consegue interpretar mesmo assim, né? O que ele não vai conseguir é se eu colocasse uma tag aqui que não existe, ele não vai nem conseguir interpretar que é um vídeo, ele colocou só o texto aqui dentro. Porque se eu colocar uma tag que não existe, ele vai colocar o conteúdo dela, o que ele conseguir interpretar. Se ele não conseguir interpretar, ele não vai colocar nada. Mas erros são normais, você vai ter momentos que você vai... Nossa, eu perdi tudo que eu tinha feito aqui. Calma aí. Oxi. Tudo bem, vou botar de novo. Control. Ah, como eu tava falando, erros vão acontecer, você vai digitar errado e às vezes vai passar raiva porque vai estar bagunçado, mas vai dar tudo certo com o tempo.